O Entendendo Direito de hoje vai conversar com César Moreno. César Moreno, que já foi presidente do OAB Maringá, foi vice-presidente do OAB no Estado e foi também membro do Conselho Federal da OAB. Nós vamos falar hoje sobre a ética, o novo Código de Ética dos Advogados. Daqui a pouquinho, Entendendo Direito. O Entender o Direito de hoje vai começar falando sobre ética. Nosso tema principal é o novo Código de Ética dos Advogados. Mas a ética é algo que todo mundo defende. Muito pouca gente sabe como é que se constrói um código de ética, para que ele serve, ainda mais em profissões que são vitais, que têm um trabalho direto com a nossa vida, com a justiça, por exemplo, como é o caso dos advogados. César, bem-vindo aqui ao Entendendo Direito. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando com você. Ô César, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre ética. Estamos vivendo no país, alguns falam uma crise ética. E quando se fala da ética do advogado, mais ainda é uma questão que envolve muito debate sobre o que é a justiça, quem defender, quem merece uma defesa, quem não merece. Qual a importância da ética, das pessoas conhecerem, entenderem de ética e defenderem a ética? Bom, em primeiro lugar, Gilson, é preciso que o telespectador tenha noção exata de que o advogado faz parte de um dos poderes da República, que é a justiça. E o advogado, a advocacia brasileira, ela contribui para que nós tenhamos uma justiça cada vez melhor. Então, se você for ver a história das defesas, eram sempre membros honoráveis que faziam as defesas de liberdade, de direitos, né? Na Idade Média, etc. E aí você vai ver que desse defensor sempre foi exigido uma ética, uma moral acima da média. Então, se nós todos, como cidadãos, devemos respeitar os direitos uns dos outros, da coletividade, o advogado tem que estar acima, Gilson, porque a verdade, a forma com que ele trata com o judiciário, com o juiz, que ele leva o seu direito até o judiciário, tem que ser honorável, ele tem que ter honra, ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser justo, para que quando ele chegue na presença do juiz, o juiz saiba que ali está sendo feita a defesa de acordo com os princípios éticos e morais que se espera acima da média de qualquer cidadão. Agora, César, pelo que você fala, na formação, por exemplo, de um advogado, eu comento às vezes isso com os meus alunos, eu não sei se eu tenho razão ou não, mas quando eu abraço uma profissão, independente de ser o direito, a psicologia, a administração, a engenharia, a gente devia se comportar de forma ética à altura do que a gente está assumindo. Ou seja, no caso de um advogado, que é o nosso tema aqui hoje, ser um advogado implica em mudar muito a sua vida ou ter uma vida mais regrada do que as pessoas imaginam? Sem dúvida, Gilson, porque, na verdade, nós temos que ter ética e moral em todos os assuntos que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente aprende muito na formação que você recebe familiar, nos exemplos que você tem durante a vida, mas quando você assume uma profissão, como engenheiro, como médico, como advogado, principalmente nós falamos agora do advogado, há um dever ético, há um compromisso moral. Então, o Código de Ética da Advocacia quer que você trate o seu cliente ou trate as causas, os direitos difusos, meio ambiente, o ar que respiramos, aquelas causas coletivas que é importante para a coletividade e também o direito do cidadão, com ética, com verdade, com responsabilidade, dizendo para o cliente, qual for a situação que ele está vivendo, quais os riscos que se impõem naquela ação que ele vai enfrentar, sendo franco com o cliente e também com os seus pares, com o advogado da outra parte e com o juiz também, usando o legítimo direito de defesa, que é um direito sagrado de todos, mesmo aquele que tem culpa, você tem assegurado o devido processo legal. E é assim que o advogado age perante a justiça. Então, no caso da ética, a ética seria jogar limpo, vamos chamar aí. Jogar aberto sempre, e com transparência, com todos sempre. Os envolvidos. É claro que nós também temos um dever ético, Gilson, de sigilo profissional. Eu te atendo, conheço os meandros do que aconteceu, mas eu tenho um dever ético, uma quarentena, eu não posso revelar aquilo. Se o juiz me convocar, alguém me convocar para ser testemunha num caso que eu já conheço, eu tenho uma cláusula, uma prerrogativa dentro da minha profissão, da minha ética, não revelar nada que eu tive de conhecimento. Por isso é que há
aquela relação de confiança entre as partes, seja nos direitos difusos, coletivos ou individuais. O advogado deve ser ético acima da média, para que haja segurança jurídica em todos os casos. Ô César, é aí quando você fala que o advogado, ao mesmo tempo que ele tem que jogar limpo, ser transparente, ele também tem um sigilo com o seu cliente. O seu cliente vai lhe confessar certas coisas que ele tem que saber que aquilo é dele, está com ele. É a hora em que você tem que saber equilibrar isso. É aí que muitas vezes se escorrega e se comete falhas entre o sigilo que se tem e o respeito que tem que ter a quem está envolvido, por exemplo, no processo, no caso do advogado. Exatamente. Gilson, é mais ou menos assim. Às vezes o seu cliente diz, olha, aconteceu isso, e tudo que ele te contou é prejudicial à tese de defesa dele. Aí reside a confiança entre o profissional e o cliente. Você vai dizer, olha, agindo assim, vai te acontecer isso e aquilo. A sua ação não será procedente, ou você não conseguirá uma boa defesa se você agir dessa forma. Tecnicamente, o advogado vai dar o melhor caminho para a defesa do seu cliente. Se o cliente não aceitar, o advogado deve imediatamente, de acordo com o seu código de ética e com o que se espera do advogado, dizer: eu não aceito sua causa, eu não posso tocar assim. Estou conversando com o César Moreno, estamos falando sobre a ética. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho no assunto do novo Código de Ética dos Advogados. E nós conversamos agora sobre a importância da ética, como diz o próprio César, não só da profissão, no caso do advogado, mas na nossa vida, ética é fundamental. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito de hoje está falando sobre ética, em especial sobre o novo Código de Ética dos Advogados. Aí eu queria falar um pouquinho com você, César, sobre isso. Tem um novo Código de Ética dos Advogados. O que fez a classe dos advogados mudar o seu Código de Ética? Por que era necessário mudar? Olha, Gilson, para que o cidadão possa entender, o nosso Código de Ética já tinha 20 anos. Então, as relações entre o cliente, o advogado e todas aquelas relações que envolvem o código de ética e o procedimento do advogado e com a sociedade, com os juízes e com a justiça, isso sofre mutações com o tempo. Por exemplo, uma das grandes mudanças que nós tivemos foi incluir a advocacia pública no nosso código de ética, porque o advogado público, o advogado privado, ele não há diferença, mas o advogado público é aquele que advoga para o município, para o estado, para a União, e essa advocacia cresceu muito, Gilson. E hoje há muita discussão em torno de que se esse advogado deve ser inscrito ou não na ordem. A ordem, no seu estatuto, prevê que ele deve ser inscrito como advogado, porque apesar de advogar para a União, para o estado, para o município ou para alguma autarquia ligada ao governo, ele não se falava nada dele, só se falava da advocacia como um todo. Por que isso, César? Por que existia essa diferença? Na verdade, nunca existiu diferença, mas não era tratado aqui, porque para a ordem sempre foi igual, mas começaram a existir movimentos de alguns advogados públicos quererem se desligar da ordem. E o que a ordem fez? Aproximou ainda mais o advogado público e falou: olha, aqui é sua casa. Abraçou a causa dele. Abraçou a causa e disse, com todas as letras, olha, venham conosco, tanto que nós temos advogados públicos, nós temos um advogado público que é diretor da seccional do Paraná. Então, em vários segmentos, cargos de gestão, conselheiros, há advogados públicos. Então, resolveu-se tratar esse assunto também e trazer o advogado público e a responsabilidade do advogado público com o Código de Ética também. E assim nós fomos fazendo algumas inovações. Outra inovação, Gilson, que é importante o cidadão saber, é cortar na própria carne. Por exemplo, nós também, como uma instituição plural, nós trabalhamos com a sociedade, com a justiça, mas nós também temos deveres de punir os advogados que não respeitam a ética. E os processos têm uma prescrição, ou seja, se ele demorar mais de 5 anos para ser julgado, ele pode prescrever. E não havia uma previsão ética no estatuto que exigisse ou limitasse um tempo que o relator, aquele que julga, possa ficar com o processo. Hoje, ele em 30 dias tem que dar andamento no processo, para justamente não ocorrer prescrição. E para que não digam os cidadãos ou outros advogados que há um corporativismo defendendo uns aos outros. No Paraná, Gilson, é bom que o cidadão saiba, nesses primeiros 8 meses de gestão,
nós já excluímos 53 advogados. Poxa, Isso grande. no Paraná só. Isso não é vergonha para nós, é para dizer para você, cidadão, que nós fazemos o nosso papel. E direito, porque nós queremos que o advogado tenha uma ética acima da média. E se ele não presta conta, se ele não age dentro do seu código de ética, nós punimos exemplarmente e rapidamente, porque nós respeitamos o devido processo legal. Ele começa o processo na subseção, vai à seccional e pode ir ao Conselho Federal. Então, são 3 instâncias para chegar ao julgamento. Então, há prazos para que o relator não prolongue o prazo de despachar o processo e dar andamento. 30 dias, senão ele pode sofrer Agora, um processo. Os estudantes de direito, a gente pensa que entrar numa área como direito envolve, isso está implícito na escolha do curso que eu vou fazer. E aí você pensa em ética. Essa ética tem que começar, eu vou chamar o termo berço, no berço da academia. É importante trazer um novo código também para os alunos, para que eles tenham dimensão da profissão que eles estão abraçando? Muito importante. E é até interessante a sua pergunta, Gilson. Sempre você tem perguntas atuais e importantes. Nós tivemos agora, na semana passada, falando com uma turma de Direito da UEM, segundo ano, Gilson. Uma turma muito bacana. Você vê que são pessoas interessadas, já pensando no contrato de honorários, pensando na procuração, no dever do advogado. O advogado, Gilson, quando ele recebe a procuração, ele tem um dever ético de defender o cliente. O cliente, normalmente, não pode ir sozinho ao judiciário. É claro que nós já temos juizado até 20 salários mínimos, que ele pode ir sozinho. Nós nunca recomendamos, Gilson. Sabe por quê? É um campo diferenciado, é a justiça, você tem que fazer provas. Aí, se você está sem o advogado, você não conhece tecnicamente o que você tem que provar, o ônus da prova. O Código de Processo Civil mudou recentemente agora. Então, nós sempre orientamos que o cidadão procure um advogado para defender a sua causa individual ou coletiva. Mas quando a lei permite que ele vá sozinho, ele assume um risco também de estar sozinho. Então nós falamos com esses alunos, mostramos a importância do contrato de honorários, a importância dos honorários, a importância de você trabalhar pensando no bem daquele cidadão que está defendendo, mais do que os honorários. É claro que nós precisamos receber os honorários para viver, mas quando você aceita a causa, você assume um compromisso com a justiça. Você faz parte da justiça. O advogado tem que pensar desde a academia que ele faz parte de um dos poderes mais importantes da República. Tanto que nós estamos vendo o papel que a justiça está agora, nesse momento de crise ética, de inversão de valores, notadamente na política pública brasileira, o papel que a justiça tem desempenhado. Daqui a pouco eu quero conversar com o César Moreno sobre, e falando de ética, o reflexo que tem que ter a ética, a profissão, na vida pessoal do profissional. Quando você é apresentado a um advogado, deve vir à cabeça das pessoas que estão lidando com alguém justo, transparente e que estará, pelo menos o máximo possível, longe de cometer um ato ilícito. Aí é claro que vocês vão me listar uma série de pessoas formadas em direito, advogados que se envolveram em crimes. O novo Código de Ética prevê isso? Como discutir essa vida das pessoas, pessoal, mas também que está subordinada a uma ética profissional? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está falando sobre ética, especificamente a ética no direito, o novo Código de Ética dos Advogados. E César, eu queria te colocar, como eu fechei o segundo bloco, para começar a nossa conversa no terceiro e último bloco. Quando você é apresentado a um advogado, você pensa, bom, está na minha frente uma pessoa que está longe de cometer um ato ilícito, pela própria profissão que escolheu. Uma pessoa que jamais, por exemplo, um advogado, um homem agrediria sua esposa, ou uma mulher jamais sofreria agressão sem denunciar, uma pessoa que exigiria a aplicabilidade da lei. De repente, a gente tem uma lista de crimes que, às vezes, tem um advogado como o agente do crime, como quem cometeu o ato ilícito. O novo Código de Ética prevê isso. Como é que a Ordem dos Advogados do Brasil tenta administrar uma profissão que as pessoas têm em sua vida pessoal e está sujeito a isso? Olha, nós temos uma previsão muito clara, isso já está no Código de 20 anos atrás, que quando o advogado incorrer numa conduta que impeça-o de exercer a profissão com tranquilidade, por exemplo, ele foi condenado num processo criminal, porque às vezes há uma denúncia, não se enfrentou o processo legal e
não foi condenado, e aí você não pode também pedi-lo uma animação contra ele. Mas eu já participei de julgamentos onde o advogado foi condenado com envolvimento em corrupção passiva ou ativa e foi excluído dos quadros da ordem. Mas é claro que, como nós somos uma das partes do poder da República, conhecemos a justiça, o devido processo legal, há que se ter a apuração dos fatos. Porque senão, Gilson, hoje é muito comum denúncias que às vezes não têm procedência. Você citou a briga de casal, às vezes num embate, num divórcio, há sim alegações que não se restam provadas. E eu conheço casos aqui da nossa região que não foram provadas e o advogado sofreu o processo. Houve um pedido liminar de suspensão que não foi acolhido pela ordem porque não havia provas disso. Então, por isso que eu disse no começo e volto a repetir, o advogado precisa ter um procedimento padrão ético acima da média. E Gilson, o advogado não consegue lidar com tantos problemas nos direitos difusos, nos coletivos ou nos individuais, se ele tiver muitos problemas pessoais. Você fica combalido aí. A não ser que a pessoa tenha seja diferenciado capacidade de administrar capacidade de administrar e viver aquele, mas no dia a dia, o advogado que tem muitos problemas com dívidas, ele não consegue administrar tudo, porque a advocacia, Gilson, tem gente que acha que isso é muito piegas, tal, mas é um sacerdócio. Você, quando aceita uma causa, recebeu a procuração, assinou o contrato de honorário, você vai ter que debruçar sobre aquilo, achar o melhor caminho, porque o cidadão vem para você, Gilson, com toda a confiança, como você vai ao médico, como você vai ao engenheiro para construir uma casa. O engenheiro também, Gilson, como a gente falou da ética, ele não pode querer construir um edifício num terreno que não comporte aquela estrutura, porque senão acontece o que aconteceu em Guaratuba anos atrás. O edifício ruiu. E é assim também com o advogado, ele tem que aceitar a causa, deixar os riscos muito claros para o cliente e administrar sua vida pessoal de forma que lhe dê tranquilidade para aceitar as defesas e ir até o fim. Porque esses casos de exclusão, Gilson, é quando o advogado abandona a causa, quando o advogado não presta conta ao seu cliente e reiteradas vezes, e aí a ordem tem que tomar uma atitude para a preservação da segurança jurídica e da sociedade também. Ô César, na formação, volto a falar um pouco da academia, porque é uma coisa que a gente trabalha, né? Você é professor e se vê muito isso no curso de Direito. Nem todos os alunos estão preparados, como você mesmo disse, para assumir uma função em que vai mexer muito com a vida pessoal dele. Vamos pensar que a gente, mesmo que a gente pense nos juízes, nos magistrados, e nós estávamos conversando aqui com o César antes da nossa entrevista, é muito difícil julgar. É muito difícil você estar mexendo com a vida das pessoas. Um erro seu pode custar caro para um ser humano. E está ali o limite entre o que é o ético profissional, o que se afasta de você e o que envolve você diretamente como pessoa. A ética deve ser algo que se tem conhecimento desde a formação, exatamente porque tem pessoas que talvez não tenham essa aptidão, essa capacidade de lidar com a vida dos outros e saber o que é ter a vida dos outros nas mãos. Sim, eu penso que o nosso código até prevê isso, que se o advogado não se sentir seguro para assumir determinada defesa, que ele não faça, que ele indique, que ele encaminhe, mas não aceite um mandato que ele não seja pronto para fazer. E hoje, Gilson, você vê que é muito comum esses departamentos de recursos humanos avaliar a vida da pessoa para contratar. Hoje nós temos as mídias sociais, o Facebook, é muito fácil você avaliar a vida de uma pessoa e não sei se é certo, se é 100% correta a avaliação, mas você já tem uma média do como cidadão. Então eu costumo falar muito para o advogado que está iniciando que ele tem que tomar muito cuidado também com a vida social dele, com o que ele posta, o que ele faz, porque isso tudo repercute. A pessoa que é muito dada à embriaguez, dificilmente será contratado por um cidadão, entregará a causa por esse advogado. E nós também prevemos isso. Nós ajudamos, nós encaminhamos, mas nós também punimos. E há uma previsão de punição para esse tipo de conduta. Uma curiosidade, César. Nesse novo Código de Ética dos Advogados, você tocou num tema que eu acho fundamental. Nas páginas sociais está lá o advogado postando a sua noitada,
as bebidas, a quantidade de cerveja que ele tomou numa foto, às vezes numa situação constrangedora. É dever da ordem chamar esse advogado, alertá-lo, dar a ele uma chamada de atenção? É importante para a ordem controlar também esse tipo de prática? Na verdade, não, nós não podemos chegar aí, mas o advogado que comumente está em colunas sociais e ele começa a reiteradas vezes entrevistas, usando como para se promover, autopromover a previsão ética de que isso é reprovável, a ordem pode tomar providências. Mas a vida social é algo que eu acabei de dizer. Nós temos que ter uma conduta ética acima do padrão comum, acima do que o cidadão comum tem. Então, já é necessário. Um advogado não pode se inspirar no cidadão comum para poder agir. Ele tem que pensar que ele tem que ter um bom exemplo. Na verdade, é isso, é por aí mesmo. Então, se ele gosta muito de festas, tudo bem. Mas cuidado, porque ele pode se envolver num acidente, pode sair de uma festa dirigindo e se envolver num acidente grave. E é claro que ele não estará no exercício da profissão, mas isso repercute, Gilson, para a vida profissional. Porque é difícil colocar essa fronteira para a sua história, entendeu? Agora, a ordem, é bom que o cidadão saiba que nós avaliamos a vida profissional do colega. Se ele não está na vida profissional, é difícil a ordem se imiscuir aí, mas tudo trará um reflexo para a vida profissional também, tudo que nós fazemos. Então, eu prefiro dizer que nós precisamos ficar com a verdade sempre, olho no olho, sinceridade e uma ética acima do padrão normal, para que nós possamos, neste momento tão difícil que nós vivemos na nossa democracia, a advocacia e todos os demais cidadãos possam dar um exemplo diferenciado para que nós possamos mudar por um novo tempo na política pública também. César, eu tenho 1 minuto, mas eu queria te fazer uma pergunta. Manda. Você falou da ética na sociedade de hoje, o quanto que ela está combalida e o quanto nós precisamos de ética. E nós vivemos agora há pouco um processo de impeachment da presidente, movimentos nas ruas. Esse país, eticamente, tem jeito? Como fazer da ética uma solução para esse país e como fazer esse país ser mais ético? Olha, Gilson, o que eu posso dizer de tudo que nós estamos vendo e de tudo que eu tenho presenciado é que o cidadão hoje desacreditou na gestão pública, desacreditou na política pública, mas nós dependemos fundamentalmente dela. Então, a lição que eu tirei é que eu tenho que participar mais, que eu tenho que estar junto, que é possível você fazer algo diferente sem ocupar o poder, sem ocupar um cargo de gestão, mas é preciso que o cidadão participe mais e sempre acreditando que através da democracia nós vamos melhorar o país. César, muito obrigado pela tua presença aqui no Entendendo Direito. Obrigado você, Gilson. Conversei com o César Moreno falando sobre ética, principalmente o novo Código de Ética dos Advogados. Como é importante a ética na nossa vida. Devemos nos inspirar mais em valores mais elevados, termos condutas que possam respeitar os outros. As profissões, principalmente a profissão de advogado, tem muito a ver com isso. Tem que ter muita responsabilidade, muita transparência. Tem que ser ético. Até o nosso próximo programa.